Pessoal, obrigado aí pelo espaço. Meu nome é Igor Coutinho, estou aqui com o Lucas Reis e a gente vai se apresentar devidamente já já. Vamos falar agora sobre o Big Game BBB, que é esse jogo aí que alguns já devem conhecer, quem não conhece vai ficar sabendo, está fazendo um bom barulho aí nas redes. E os desafios da criação desse fantasy game que a gente criou aqui dentro da Globo, uma iniciativa de inovação, né, que foi liderada aqui por várias áreas da Globo. A gente vai citar algumas delas e a parte de desenvolvimento foi liderada pelo MediaTek Lab, que é a nossa área aqui, minha e do Lucas, em parceria com aporte terceirizado, né? Uma equipe muito capaz para desenvolver isso aí em tão pouco tempo. Então, assim, eu me chamo Igor Bichara, né? Igor Bichara Zeredo Coutinho, e eu sou especialista de inovação aqui do MediaTek Lab, e eu liderei junto com outro tech lead também, que a área de back-end aqui do desenvolvimento desse jogo, né? Eu vou passar aqui para o Lucas, que vai se apresentar e vai tocar o início da apresentação para vocês. Vocês estão me vendo direito, pessoal? Porque a minha internet está meio instável aqui. Sim? Ah, beleza. Show. Bom, já se apresentou, né, Bichara, que eu caí aqui? Sim. Pode tocar. Ah, beleza. Bom, tenho informação aqui em análise de desenvolvimento, né, pós-graduação em desenvolvimento mobile, e hoje na Globo eu foco mais nessa área, né, a gente participa da equipe do Hub Digital, do time MediaTek Lab, né, e eu participei de vários projetos já de inovação das tecnologias mobile, né, focado em mobile, tanto Android quanto iOS. E no Big Game BBB, eu atuei como tech lead mobile, né, contribuindo com o pessoal técnico, nas funcionalidades e na manutenção do jogo, junto da equipe. Acho que pode passar aí, Michel. Bom, primeiramente, falar sobre o jogo do Big Game BBB, a gente não pode deixar de citar, né, o que é um fantasy game, né, que é justamente a mecânica que a gente utiliza no Big Game BBB, né? Então, o fantasy game é um jogo online onde os usuários eles vão escalar times, né, equipes imaginárias ou jogadores reais. Geralmente é focado no esporte profissional, né, tipo no NFL ou no caso do Cartola, né, que é da Globo também, no futebol. Então, a ideia é escalar pessoas que existem mesmo, né, jogadores reais, e eles vão ali, cada pessoa vai competir ali com o seu time, né, o time que você definiu, para gerar mais pontos, né? Então, geralmente essas equipes elas vão competir com base no desempenho estatístico dos jogadores nas partidas reais, e isso é convertido em pontos, né, que são totalizados de acordo com algumas regras. Então, o Big Game BBB também tem as suas regras, né, da escalação do time e quais coisas dão pontos na casa, né? E aí o usuário que totalizar a maior quantidade de pontos, ele vai se caracterizar como vencedor do jogo, né? Então a gente tem um ranking dentro do próprio jogo, assim como funciona o Cartola e outros fantasy games, né? Então a gente chama dessa definição aí. Pode passar. Então a ideia do Big Game BBB, né, não surgiu do nada, né? Ela surgiu dentro de um grupo interno da Globo, que criou o MVP, né? Primeiro fizeram o MVP ali numa planilha de Excel para testar a ideia do jogo, né? Colocando lá os participantes. Então, já era observado pela Globo mesmo que algumas pessoas faziam esse tipo de coisa em redes sociais, né? Pegava os participantes do jogo e tentava botar pontos em cima disso. Então, a gente já tinha essa coleta de feedback, né, dos usuários sobre isso. E acabou que dentro dessa ideia, né, foi gerada uma planilha onde a gente jogava o Big Game BBB ali de forma manual, né, usando os números e fórmulas ali do Excel. Pode passar, Bichado? E essa ideia veio dentro... antes disso, né, aí está um exemplo dos tweets que a gente viu, né, finalmente não vou precisar mais da minha tabelinha do Excel ali. Algumas pessoas postavam várias coisas. E esse projeto ele surgiu dentro da incubadora da Globo, né, que a gente chama de Shark Tank, carinhosamente de Shark Tank da Globo, que é onde vários projetos, né, e várias ideias que podem ser sugeridas, né, por funcionários podem ganhar vida. Então isso foi uma sugestão, né, de uma pessoa, e aí a gente começou a passar por várias rodadas de ideação, de MVP e tudo mais, até chegar na ideia do Big Game BBB, né, que a gente chamava antes de BBB Fantasy, né? Mas no fim ele ficou aí com o nome de Big Game BBB. Então foi aprovado, né, toda essa mecânica inicial que a gente pensou, né,
toda a equipe pensou, como a sua versão beta, né? Então, hoje o jogo, a gente coloca essa tag beta justamente porque nós estamos fazendo um teste, né? Justamente para a gente entender qual é o feedback dos nossos usuários e tudo mais. Então, a gente está seguindo nessa linha. E aí, falando um pouquinho do game design, né? O jogo, ele tem um game design, tem uma mecânica ali que funciona, né? Então, quais foram os desafios principais, né, de trazer isso para o Big Game BBB? Como é que foi para a gente olhar o Fantasy Game, né, e trazer para o Big Brother Brasil, que é um programa que não é um esporte profissional, né, como eu falei para vocês, o Fantasy Game geralmente encaixa nesse molde, né? Então, como é que a gente conseguiria trazer esse molde de Fantasy Game para o Big Brother Brasil? Então, a gente pensou em alguns pilares aí de game design para a nossa ideia, né? O primeiro deles é manter o usuário engajado no aplicativo, né? A gente queria criar um aplicativo que a pessoa não só escalasse o time dela e esperasse os eventos da casa acontecer, né? Então a gente estava tentando pensar em coisas que a gente conseguisse manter o usuário engajado durante a semana, né? Então a gente pensou em criar eventos diários e trazer algumas flexibilidades na implementação também do software, né, do aplicativo, para que a gente conseguisse se adaptar às mudanças que poderiam acontecer dentro da casa, né? A gente sabe que o Big Brother Brasil hoje é um jogo que acontecem várias coisas lá dentro, a gente precisava estar preparado para isso, né? O próximo desafio é lidar com a possibilidade de empate, uma coisa que a gente ficou bem preocupado, né? Que como o Big Brother não tem uma grande quantidade de participantes, né? Diferente de um esporte profissional, onde você pode selecionar vários jogadores de vários times, né? No caso, o Big Brother ele tem ali um número fixo, né, de participantes e é pequeno, né? Então isso poderia gerar variações de muitos empates, na verdade, né? Então a gente pensou em algumas mecânicas a mais de um fantasy game para a gente tentar diminuir essa probabilidade de várias pessoas empatarem, enfim. Então a gente fez vários scouts disso, colocamos fizemos análise de dados e tudo mais, geramos várias simulações do próprio jogo, né? Para tentar ver se o que a gente estava desenvolvendo, o que a gente estava pensando para o game design fazia sentido e não ia gerar muitos empates, né? Para quem jogou hoje, o que a gente, né, para quem já jogou Big Game BBB, os palpites hoje são uma das formas que a gente pensou para diminuir essa probabilidade, né? E o terceiro desafio é fazer um game dinâmico e conectado com o programa. Então a gente tinha que conectar o nosso jogo com o programa para que fizesse sentido, né? Para que as pessoas continuassem engajadas também por esse motivo. Então a gente tentou trazer, né, esse comportamento do programa para a roda de amigo, né? Tipo, a gente tem ali, a gente sabe que as pessoas veem Big Brother, sempre tem um palpite, né? Tipo, quem vai ser o líder, quem vai ser o monstro, o anjo e tudo mais, né? Então a gente tentou trazer isso aí de rede social, do que as pessoas já conversam com seus amigos, né? Para tentar pensar numa mecânica que as pessoas conseguissem fazer isso dentro do próprio jogo, né? E também trazer uma experiência imersiva, né? Para as pessoas se sentirem ali junto do Big Brother, né? Junto do Big Brother, dentro do Big Brother, para interagir com o jogo. Então, acho que a gente tentou trazer tudo isso. Todos esses 4 pontos eram o desafio do nosso jogo. E como é que funciona o nosso game design, né? Depois de tudo isso que eu falei, né, dos desafios que a gente teve, como é que funciona o jogo por trás ali, né? O que a gente pensou em todas essas mecânicas, né? Vou dar uma passada rápida aqui. Então, ele precisava possuir essas características, né, de um fantasy game, mas também algo que engajasse diariamente o jogador. Então, a gente tem ali como game semanal o meu grupo, né, que é onde você monta o grupo com os participantes do BBB, selecionar ali os participantes do Big Brother, né, para compor o seu grupo. E esse grupo ele é uma mecânica semanal, ou seja, a cada semana vão ter eventos que vão acontecer com os participantes dentro da casa, e com base nisso você vai ganhar pontos dependendo de quem você escolheu, né? A próxima mecânica que a gente pensou, né, que seria o game diário, né, que são os palpites. Então a gente tem ali os palpites com uma interação diária do usuário. Então ele vai ter um tempo ali para onde ele pode palpitar, né? Se ele vai, quem vai ser o próximo líder, quem vai ser o mais votado do paredão, e por aí vai. Então a gente tem todos esses palpites diariamente, a gente tem vários, né? A gente tenta pensar em diferentes, tem quiz e tudo mais. Então a gente traz essa mecânica para ter um engajamento maior para o jogador. E a gente tem um game de reta final aí, que já está finalmente no desenvolvimento, sem muito spoiler, né? Não podemos falar muito sobre isso ainda, mas fiquem ligados aí no aplicativo que daqui a pouco a gente vai subir essa versão. Então vai ser uma reta final aí para o nosso jogo.
Bom, e aí um outro desafio, né, que foi o nosso principal desafio, né, como desenvolver um fantasy game em menos de 4 meses, né? Então a gente recebeu essa missão aí desse desenvolvimento. A gente tinha que desenvolver o Big Game nesse curto período de tempo, né, para a gente tentar lançar ele junto do programa. Então foi o que a gente acabou conseguindo fazer. Então, para desenvolver o game em menos de 3 meses, naturalmente a gente tinha que focar em certas coisas, né? A gente precisava ter agilidade em algumas coisas, sem que a gente criasse muitos processos de planejamento e coisas nesse sentido. Mas, é claro, sem abdicar também disso. Então, como suportar uma grande quantidade de usuários, né? Então, a gente tinha o foco do projeto aí de suportar 1 milhão de usuários ativos. Então, essa que era a ideia principal, né, do nosso projeto. A gente tinha como esse objetivo. Como focar em soluções que agregassem o maior valor, né, ao usuário final. Então, o que a gente poderia fazer para que o nosso usuário final se sentisse dentro do aplicativo, se sentisse gostasse de jogar, né, tivesse um feedback legal. Então, as nossas definições sempre tentavam pensar o que era mais importante para o nosso usuário final, né? Eu acho que a maioria dos aplicativos a gente tem que sempre pensar nessa linha, né? Mas acho que é mais importante ainda se a gente queria que isso tivesse um engajamento alto, né, durante o programa. A gente tinha que se preocupar muito com isso. Um outro desafio importante é como suportar as diversas mecânicas, né, e dinâmicas do Big Brother. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer na casa, né? Por exemplo, esse Big Brother teve gente expulsa, teve gente que desistiu e coisas assim. Então a gente tinha que suportar tudo isso dentro do jogo, né, para que a gente pudesse alterar essas coisas em tempo real, sem subir, por exemplo, uma nova versão do aplicativo, né? Então a gente teve que pensar na flexibilidade da nossa solução técnica, né, que englobasse essa dinâmica do Big Brother. E como adaptar, né, um fantasy game para um público-alvo que não está tão acostumado com isso, né? A gente sabe que hoje a gente tem na Globo aqui o Cartola, né? Então eu acho que a maioria das pessoas que jogam Cartola já vão estar habituadas a esse tipo de jogo, mas é claro que para quem assiste Big Brother, né, quem curte, quem tem esse engajamento, não necessariamente é o mesmo público. Então a gente tem que pensar em um jeito de trazer isso para esse público novo, né? Acho que eu vou... E como trabalhar com uma equipe também 100% remoto, né? A gente sabe que a gente estava desenvolvendo isso numa pandemia, né? Então a gente teve que usar muitas ferramentas de comunicação para conseguir diminuir essa barreira, né, do remoto. E uma ferramenta que a gente usou bastante aí como experiência, né, foi o Discord, que foi muito importante para a gente conseguir trocar a troca de ideia entre o time rapidamente. A gente usou o Giro também para organização das tarefas e tudo mais. Pode passar para o próximo. Falando rapidinho aqui do desafio de UX, vou aqui representar a equipe de UX, né? Então o pessoal tinha um desafio grande de explicar para o usuário como jogar um fantasy game, como é que a gente consegue trazer esse estilo, né, de game, que geralmente é mais técnico, né, com muitos dados, muitos pontos e tudo mais, trazer isso para uma versão mais descontraída, tentando focar na cara do programa. Passei, Michel. Como lançar um produto também que a gente não conseguiu testar, né, com usuários finais, vários brainstorms dentro da nossa equipe, né, para chegar nesse ponto. Como criar a melhor experiência para o usuário, né, e manter a complexidade baixa do desenvolvimento. Pode passar, bicha. Complexidade baixa do desenvolvimento. Então, tipo, como é que a gente conseguiria fazer um aplicativo que, apesar dele ter muitos pontos, muitas formas de pontuar, a gente trazer a gente simplificar isso, né? Uma navegação boa e tudo mais. Mas também sem criar muita complexidade, né? Como eu falei para vocês, a gente tinha um tempo curto de desenvolvimento. E lidar com plataformas mobile diferentes, né? Sem prejudicar a experiência que a gente fez para Android e iOS. Falando um pouco aqui do meu lado, né? Os desafios de mobile, né? A gente teve que manter a consistência entre as duas plataformas, né? Foi muito importante a troca de experiências e alinhamento com o PO, né? Sobre o Android e iOS. Então, a gente sempre teve que tentar manter essas duas equipes muito alinhadas, principalmente porque a gente tinha pouca margem para erro, né? Por conta do tempo que a gente tinha que desenvolver o projeto. Eu acho que isso aí, o Discord e outras ferramentas de comunicação ajudaram muito a gente tentar manter essas duas plataformas consistentes. A gente tirava print de como ficou no Android, no iOS, vamos comparar para a gente conseguir manter isso tudo numa linha só. Pensar em soluções também que não sobrecarregassem o back-end, né? Como eu falei, a gente tem o objetivo de suportar 1 milhão de usuários, né? Então a gente tinha que pensar
Na parte do mobile, como é que eu faço menos requisições? Como é que eu consigo trazer os dados sem problematizar o lado do back-end, sem ter muitas requisições? Então, a gente teve que pensar em algumas coisas para tentar chegar nisso, né? Então, a gente criava diagrama para poder descobrir quais requisições a gente vai conseguir fazer nessa tela que a gente precisa, quais que talvez não são tão necessárias e por aí vai, né? Garantir a qualidade do código também, né? Sem comprometer a qualidade do produto final. Então, a gente priorizou sempre as soluções rápidas, né? Tentando alinhar ali com o X, e sem comprometer a qualidade final do produto, sem perder uma mecânica principal que a gente precisava lá. E garantir também a qualidade do código, sem criar muitos processos de desenvolvimento, né? Mas é óbvio que a gente tinha que ter merge request e tudo isso, revisões de código, que são muito importantes, testes unitários e tudo mais. Falando um pouquinho da arquitetura mobile, né? A gente optou por uma arquitetura, a gente pensou em escolher ferramentas mais simples, né, necessárias para uma produtividade boa para esses dois projetos, para esse projeto, né, tanto que a gente ia fazer para Android e iOS. Então a ideia foi pensar numa arquitetura que fosse simples o suficiente e que a gente conseguisse fazer nas duas plataformas. Então a gente optou aí pelo MVVM, né, mais a mecânica de repositório, e também utilizando as tecnologias atuais, né, tanto no Android quanto no iOS. A gente usou no Android o Jetpack Compose e no iOS a gente usou o SwiftUI. Então, acredito que essas tecnologias aí ajudaram muito ao nosso projeto a ter uma produtividade maior no desenvolvimento, para que a gente conseguisse fazer muito mais rapidamente as telas que a gente precisava e todas as mecânicas do próprio jogo. Não vou me estender tanto aqui, porque a gente já está um pouco atrasado aí. Vai lá, Bichara. Tranquilo. Vou pegando aqui a parte de back-end. O que foi feito por trás do game, né? Esse back-end do sistema ele tinha que suportar ali um sistema que de certa forma é crítico. Ele tinha pouco tempo para ser desenvolvido e ele tinha que atender ali no lançamento, de fato, começar funcionando 100% com o mínimo de erros possíveis para o jogo não ter nenhum problema logo no lançamento, né? Um jogo de certa forma competitivo. Então, assim, a gente começou pela modelagem do banco de dados. O banco de dados tinha que conseguir, de forma simples e completa, representar todo o fluxo do jogo. Na parte de resiliência, ele tinha que ser resiliente a erros e rajadas de acesso, né, que essas rajadas de acesso são comuns em fantasy games, né, no momento em que acontece um evento, tanto no jogo real ou até realmente partes do dia específicas. Existem rajadas muito fortes de acesso, até nos próprias chamadas de push notification, né? Então ele tinha que ser resiliente a isso. O sistema tinha que ser escalável, de forma que a gente conseguisse moldar a nossa base de usuários de forma com o nosso sistema aguentasse, né? Conseguir aumentar a nossa base, se nós estivéssemos estáveis para isso, foi o caso. E a gente tinha que, de fato, ter segurança, né? Estar compliance com todas as práticas de segurança da empresa, as boas práticas de uso de dados das pessoas e integradas ali às plataformas digitais do nosso hub digital, né? Todos os nossos sistemas digitais têm as nossas plataformas de infraestrutura, a gente está integrados a ele. E, assim, a gente sabe que a Globo, por bem ou por mal, ela é uma empresa muito visada, né? Então, a segurança é uma parte muito importante ali em qualquer projeto da Globo para fora, né? Explicando um pouco do fluxo de dados, né, que esse modelo de dados, como eu falei, teria que suportar. Basicamente, o jogo é composto ali de eventos da casa, eventos que acontecem no jogo real, no próprio Big Brother, né, e as ações de usuário, né. O usuário ele vai escolher um participante ali que vai participar da sua ação, ele vai escolher um participante para a sua ação que vai representar ele ali e tentar acertar que ele vai ser contido num evento da casa, né? Então, as ações basicamente são escolhas de participantes para representar um usuário na escalação do time dele ou em um palpite, né? E esses eventos da casa pode ser a escolha do anjo, a definição do monstro, quem foi o líder daquela semana, quem foi eliminado, quem foi mais votado, quem atendeu o Big Fone. A gente está até criando novos eventos que fazem sentido ali de acordo com a dinâmica do programa, né? E eles são associados sempre a um participante.
E se um evento é relacionado a uma ação específica de usuário acontecer com o mesmo participante que o usuário escolheu, esse usuário ele vai pontuar, né? Ele vai ganhar ponto, vai acontecer um match de gabarito ali, né? Como diz aqui no diagrama. A gente vai checar se o que aconteceu no evento foi exatamente o que o usuário escolheu na sua ação. E aquilo vai pontuar e aquilo vai ser colocado no ranking, que é separado por rodada ou pelo ranking geral, né? E tudo isso foi modelado num banco de dados relacional MySQL e com uma camada de Redis ali, de banco de dados não relacional, Redis, chave-valor, para uma camada de cache, né, por questões de performance. Na parte de resiliência, né, o que a gente usou? Algumas técnicas de resiliência do sistema. A gente usou o conceito de circuit breaker, né, que é isso, né? Sempre que alguma API nossa de dados ou algum sistema tem uma dependência externa, consulta algum banco de dados, alguma outra API ou algum outro sistema e esse sistema se torna indisponível por algum motivo, a gente abre o circuito ali por alguns segundos, algum tempo de recuperação desse sistema e começa a falhar de forma rápida, né? O circuito fica ali aberto, falhando instantaneamente para o usuário, de forma a aquilo não propagar um erro em cascata ali para o resto do sistema e gerar ali um travamento massivo do sistema completo, né? E aquilo gerar outros problemas em outras partes do sistema. Isso foi implementado em todas as nossas APIs REST. A gente usou técnicas de replicação de bancos de dados, tá? Temos um nó master de primário e secundário de escrita, né? de MySQL e vários nós de leitura, e de forma que a gente separava ali a complexidade da escrita e dava mais performance na leitura, de forma que um banco transacional tenha menos problema ali na hora de picos de acesso, né? E na hora que as transações estiverem sendo feitas para escrita, aquilo não vai atrapalhar de forma alguma quem está lendo. E nós temos também um nó separado para métricas, que é acessado pela gente aqui, de fato, para conseguir coletar de forma mais isolada as métricas de jogo, né? Como a gente comentou, né, nós tivemos que priorizar as features ali em 4 meses de desenvolvimento que impactavam mais o usuário, né? Então, a parte das métricas, ela ficou diretamente conectada no banco de dados de aplicação em um primeiro momento, mas está conseguindo ser coletada de forma natural desse nó de métricas aí que a gente tem à parte. Outra estratégia no sentido de resiliência foi a nossa estratégia de cache, né? A gente usou cache público e cache privado onde era necessário, e usando ali uma camada de Redis na frente de todas as nossas APIs, tanto na nossa API de frente, né, que é o nosso back-end for front-end, quanto a nossa API de REST de acesso a banco. E também temos uma camada de cache público no nosso reverse proxy, né? A gente chama internamente de RAPAZ, né? Reverse Proxy as a Service, que nada mais é que um Nginx, né? Que faz um cache reverso ali de chamadas HTTP, e tem ali a nossa estratégia de cache público nele, né? Cache público porque, de fato, ele não tem ali uma capacidade muito grande de memória, mas ele consegue ter o suficiente para cachear rapidamente ali as chamadas que são públicas, né? São a mesma resposta para todos os usuários. Então, ele não explode muito ali a complexidade disso. Particionamento de tabela, algumas tabelas específicas do MySQL tiveram que ser particionadas, porque a gente tem uma taxa de escrita muito alta de escrita e leitura, e elas foram particionadas pela rodada, né? Como todos os nossos cálculos eram baseados na rodada, então a nossa chave de partição ficou a rodada ali para conseguir diminuir a complexidade da tabela e ter ali um meio termo ali entre um banco relacional e meio que simulando ali um banco não relacional, né? Um banco de escrita mais rápido no banco de dados ali, usando uma tabela particionada, livre de chaves estrangeiras e mais direto para acelerar a escrita. E também na parte de escrita, né, para a gente garantir que a gente tenha menos I/O em bancos de dados, a gente criou ali meio que um message broker, né, usando o GCP para garantir que a gente escrevesse em batches, né, não fizesse um I/O de um a um, de uma resposta dos palpites dos usuários no nosso banco de dados. Então, é feito em batch usando um serviço de fila PubSub no GCP. Então, todas essas técnicas foram usadas para resiliência e para garantir ali que a gente tivesse um serviço robusto o suficiente para iniciar o programa, né? Na parte de escalabilidade, já invadindo um pouco da área da resiliência, né? A gente usou microserviços, né? Abri aqui o slide todo.
que basicamente a gente garantiu que cada módulo do microserviço fosse responsável pelo mínimo de comportamentos possíveis, se possível só um comportamento para cada um dos nós, que pudesse ser escalável horizontalmente, né? A gente tem ali um load balance, naquele velho paradigma de microserviço, né? Um load balance que consegue escalar horizontalmente as units, e cada unit é responsável por um comportamento específico, seja uma API REST, seja um worker de processamento, né? Sempre com um reverse proxy na frente ali do nosso BFF e das nossas APIs de back-end, né? A gente teve também, falando aí da segurança das integrações, né, aqui internas dos nossos sistemas, muita integração com o Global ID, né? A gente integrou de forma simples ali com a autenticação e com a autorização dos tokens de Global ID da empresa, feitas num back-end for front-end que ficava numa camada da frente das nossas APIs de acesso a banco, né? Tudo isso é autenticado via JWT e integrados com a nossa plataforma interna aqui do Hub Digital, do Backstage Admin, onde a gente fazia ali a autenticação e garantindo os grupos de usuário. Temos a separação do ambiente produtivo e administrativo, integrado ali com as nossas plataformas internas de Artifactory, para o nosso repositório de imagens Docker, de pacote Python, etc. Tudo feito com CI/CD e infraestrutura por código usando Terraform e o GitLab CI. Tá? Então, parece muita coisa assim para ser feito em 4 meses. A gente perdeu um tempo ali nos nossos primeiros meses de desenvolvimento, ali em setembro, início de outubro, para fazer todo esse setup, mas à medida que isso estava pronto, que isso ficou pronto, a gente teve uma agilidade enorme em conseguir tanto fazer as features como moldar elas direitinho, corrigir bugs e garantir que a gente tinha agilidade para, de fato, colocar isso na rua. Uma parte importante do sistema aqui, né, a parte de processamento da rodada. Quem já jogou o jogo já deve ver que a gente, no final do dia ou em algum momento específico do dia, a gente calcula a pontuação dos eventos daquele momento, né, que aconteceram. Então, a gente basicamente tem uma réplica de algumas APIs nossas em um outro ambiente administrativo, né, que fazem esse processamento para que não interfira nas APIs de jogo. E a gente coloca ali um tapume de manutenção para garantir um mínimo de acesso ao sistema nesse momento, né? E a gente tem um CMS, que é uma páginazinha web que a gente opera, né? E aciona ali um processo na nossa API chamada Referee API, né? Que a gente calcula a pontuação com uma query MySQL, né, que consolida essa pontuação em uma tabela baseada nos joins dos eventos, aquilo que eu comentei do fluxo, né, do match de gabarito entre o que foi escolhido nas ações do usuário, entre o que de fato aconteceu na casa, consolida essas pontuações no MySQL, calcula o ranking, né, esse ranking ele é guardado em um Redis para garantir performance, e até a própria ordenação do ranking é feita em Redis. E a gente faz um processo de esquentar o cache, né? O que é isso? A gente garante que todas as chamadas, assim que abrir o tapume de cálculo de pontuação, né? Todas essas chamadas estejam contidas em cache para as pessoas que forem entrar num momento de rajada no sistema já consigam ter suas respostas prontas em cache sem sobrecarregar ali o MySQL e correr o risco de ter ali uma queda de serviço, né? E aí, no fim, a gente abre a rodada, né? A gente comanda ali via CMS para abrir a nova rodada, e você consegue ver o seu resumo, ver a sua pontuação, o seu time como performou, né? Sim, um resumo geral é isso. Aqui a gente só colocou um slide mais ou menos de como foi a arquitetura completa, né? Ali tem uma camada, logo no início a gente autentica com o Global ID, ele entra ali via reverse proxy no nosso BFF, que a gente chama de Big Boss, né? Big Boss Engine. Ele tem ali também a autenticação via JWT, cacheada, bonitinha. Tem cache também de dados públicos logo na frente dele ali, com Redis. Temos integração com a fila do PubSub em GCP e com todas as nossas APIs de back-end que falam com o nosso MySQL e com os nossos repositórios de arquivo, né? E do lado direito ali, esse cluster no meio é o MySQL, né, como já tinha mostrado antes. Do lado direito, a nossa réplica das APIs de administração, né, que fazem ali o cálculo da rodada e fazem a criação de novos palpites, novas ações de jogo, né, tudo feito ali em APIs separadas que estão conectadas no mesmo nó de banco de dados. Bem,
Resumindo, toda a parte de back-end é essa, de desenvolvimento. Aqui, então, quem ainda não jogou ainda acho que no... Isso, acho, Michele, que não vai dar tempo da gente mostrar um vídeo, porque eu acho que vai ficar muito extenso. Sim, não, tudo bem, não vou mostrar o vídeo, não. Quem baixar o jogo... Vocês conseguem ver no aplicativo também esse vídeo. Isso, exatamente. Quem baixar o jogo, a primeira coisa que tem é o vídeo do onboard, que é esse vídeo aqui. Tá? E a gente não mostrou o próprio jogo em si, mas vocês podem baixar na loja, ele está público, tá? Ele está aberto, ele começou fechado para uma base fechada de assinante Globoplay, mas a gente já abriu ele à medida que o sistema ficou mais estável. Tá? Bem-vindos, brothers! Tá bom? Quem quiser ver, é só baixar o aplicativo lá na loja da Apple e da Google. Tá. Lucas, quer pegar daqui ou eu posso continuar? Bem, vou seguir. O aplicativo ele teve uma disseminação bem orgânica, foi feito muito poucas chamadas de marketing nele, até porque, de fato, a gente queria que a nossa base de usuários fosse pequena, para a gente validar ali uma hipótese com uma base pequena e conseguir garantir a escalabilidade do sistema aos poucos e a estabilidade dele para que a gente pudesse abrir para o público. Mas logo no início a gente já viu um feedback muito positivo no Twitter, né, e nas redes sociais, que a gente não precisava de fato fazer propaganda para o jogo, né, ele ia se disseminando naturalmente, as pessoas que gostavam e iam publicando, né. E o feedback foi muito positivo, todo mundo gostou muito, ficou muito surpreso e muito feliz de estar jogando e ter a ideia deles que eles já pensavam nisso e queriam isso, né, e isso de fato foi implementado. E aí que alguns números, tá, que foram tirados já há algum tempo, já deve ter cerca de um mês que esses números foram tirados, então já devem ser maiores, né? Tivemos aí mais de 200 mil downloads nas lojas, estamos com cerca de 300 mil usuários hoje, então provavelmente esse número já está mais de 300 mil, né? E mais de 500 mil grupos montados e 4 milhões de palpites feitos. 64 milhões de impressões no Twitter e 15 mil menções. E um ponto importante é que 4 administradores de contas oficiais de participantes do jogo, né, do Arthur, do Douglas, da Natália e do Thiago Bravanel, de fato jogavam o jogo e comentavam sobre o jogo, né? Então isso era muito legal de ver isso acontecer. Ele está disponível nas lojas, tá com uma nota bem legal. A gente está bem satisfeito aí com o feedback que a gente está tendo e está disponível para vocês baixarem. Quem ainda não jogou, ainda dá tempo de jogar um pouquinho. E os nossos próximos passos, né, a gente coletar métricas e feedbacks dos usuários, que a gente já vem coletando, né, garantir um maior engajamento e, principalmente, com essas métricas, a gente defender um jogo ainda mais completo, com mais features que a gente combinou lá no início da nossa concepção do jogo, que a gente eventualmente teve que cortar uma ou outra para a gente conseguir que isso coubesse aí em 4 meses. A gente pretende defender um jogo ainda melhor e mais completo em 2023. Passamos aí um pouco do tempo, peço desculpas, mas acho que é isso. Obrigado.